Croquete, gravando. E aí galera, estamos vindo de um feriadão aí, ó, Semana das Crianças. Eu queria mandar um alô pra uma criançada específica aí, hein. Queria mandar um alô pra Milena, a filha da nossa coordenadora Flávia, que sempre dá uma moral pra gente aí. Queria mandar também pro Nicolas, nosso aluno aí do Val Borges, que tá sempre participando dos nossos vídeos aí, em homenagem às crianças. Queria mandar beijo para essas duas crianças, Nicolas e Milena. E quem ainda não nos segue no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para você receber em primeira mão sempre que a gente lançar algum material aqui. E participe, dê seu comentário, diga o que você achou, diga o que a gente pode trazer enquanto tema para abordar aqui nos nossos vídeos. Eu vou ficar feliz em ter a participação de vocês. E se der para curtir o vídeo aí, valeu? Pois bem, pessoal, hoje nós vamos dar sequência à história do Brasil, à história do nosso império e como chegamos à independência. Isso é muito importante. A vinda da família real, como a gente falou no vídeo anterior, trouxe uma nova perspectiva para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, que passou a ser a capital desse império. A palavra-chave para falar da independência do Brasil é autonomia. O Brasil passou a ter uma autonomia gigantesca em relação à sua economia. Já não precisava mais de uma metrópole atrapalhando seus assuntos específicos. E é a partir dessa autonomia que a gente vai perceber como o Brasil vai conseguir a sua independência. Essa transferência da corte para o Brasil mudou toda a perspectiva dessa região. A corte precisava de algumas condições, como as condições que haviam na Europa. Então era preciso transformar essa região para de fato receber esse novo contexto da corte aqui. No entanto, o Rio passou por uma grande reforma urbana e, como eu disse anteriormente também, essa chegada fez com que toda a configuração urbana da cidade do Rio de Janeiro tivesse uma nova perspectiva, baseada na arquitetura francesa. É como se eles estivessem tentando transformar o Rio de Janeiro em uma nova Paris. Mas junto com essa reforma também veio o aumento do custo de vida. A elite se beneficiou muito porque tinha condições de se manter nessa região do Rio de Janeiro. Já uma parte mais pobre da população sofreu muito com o aumento dos preços, com o aumento das propostas de preço, e isso não foi legal para essa parte minoritária do Rio de Janeiro, né? Então algumas reformas trouxeram um benefício gigantesco para a formação da arquitetura do Rio de Janeiro, né? As reformas urbanas, enfim, tudo isso que trouxe de novo para o Rio de Janeiro foi importante para melhorias urbanas, só que isso também teve um custo, e quem pagou por esse custo foram os mais pobres, que não tinham condições de se manter. Aí iam cada vez mais para a periferia do Rio de Janeiro, onde formavam as cabeças de porco, que a gente já tem um vídeo falando sobre isso. A inflação também foi muito gigantesca nesse período. Subiu a qualidade de vida, também sobem os preços, e com isso todo o emaranhado inflacionário. Mas essa presença da corte soou como um ar de liberdade. Por quê? Os problemas antes da colônia, de terem sempre que se dirigir a metrópole, né, para qualquer tipo de transação, agora não. Eles usufruíam da liberdade. Todos podiam comercializar com quem quisessem. Esses princípios de liberdade foram muito agradáveis para a elite local do Rio de Janeiro e de São Paulo, de Minas. Foi aí que surgiu essa perspectiva de uma elite liberal. Mas eram 3 partidos que lutavam para se manter com as ideias no poder nesse período pré-independência brasileira. Nós tínhamos o Partido Brasileiro entre esses 3 grandes partidos que faziam parte da luta pelo poder nessa região do Brasil. Nós tínhamos o Partido Brasileiro, o Partido Português e o Partido Liberal ou Radical. O primeiro, que é o Partido Brasileiro, eles queriam o retorno da monarquia, mas também queriam as conquistas de 1809 até 1815. A maioria dos que compunham o Partido Brasileiro eram comerciantes e uma determinada aristocracia centro-sul, muito ligada ao ruralismo. Apesar de não defenderem a separação de fato de Portugal, esse grupo defendia algumas conquistas econômicas e não atacava nenhum tipo de ordem vinda direto da corte. Foi esse partido que conseguiu convencer Dom Pedro I a ficar no Brasil quando ele foi solicitado lá em Portugal pelo seu pai, o chamado Dia do Fico. Então,
O Partido Brasileiro chegou, não vai não, cara, fica aí, vamos dominar o mundo através disso tudo, vamos Dom Pedro, fique, falou, fica pra lá, vai, não vai, ficou. Isso aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822. Também temos o Partido Português, como foi dito. Ele era formado por militares e comerciantes, e eles eram favoráveis à recolonização do Brasil, ou seja, era a ideia de manter o Brasil como colônia. Até porque eles se beneficiavam com essa condição de colônia do Brasil. Para falar a verdade, o Partido Português era mais uma condição de formar opinião do que, de fato, entrar com um partido que vai disputar o poder. Então era mais uma corrente ideológica que trabalhava para tentar equilibrar os poderes e dar benefício para aquela galera que representava o Partido Português. Já que Partido Português não faz sentido aqui no Brasil, né? E também tinha até um nome engraçado de se falar, né? A gente fica pensando assim, naquela época, como é que eles pensavam, esses caras. É claro, historiadores falam sobre isso pensando na imagem que eles refletiam na época, né? Os chamados liberais exaltados, né? Ou radicais, é claro. Pensamento extremamente radical para a época, que era contestar as ideias vindas de cima para baixo, direcionadas de Portugal, da coroa portuguesa, em relação ao Brasil. Esses liberais, eles reivindicam a república, eles não querem monarquia mais. Compõem esse grupo de liberais jornalistas, advogados, médicos, pequenos comerciantes, padres, aristocratas nordestinos, a maior parte, a população urbana em si. Todos eles não participavam do sistema que era vigente no Brasil até então. As reformas joaninas de Dom João VI, elas, para eles, não estavam funcionando. Por isso que eles eram uma determinada oposição às ideias do Partido Português e também do Partido Brasileiro. Esse grupo era o grupo que desejava a independência, queria que o Brasil fosse uma nação independente, sem nenhum vínculo, sem dever nada a Portugal. Então a ideia era fazer uma reforma, trazer a independência do Brasil e instaurar uma república, uma democracia. Reformas sociais, reformas jurídicas, tudo isso. Os caras estavam pensando Os caras estavam pensando em uma aliança entre os setores liberais da sociedade. Então juntava-se as elites periféricas que estavam alijadas ali no poder central e alguns dos setores médios da sociedade. A ideia era defender um projeto liberal avançado, incluindo a descentralização política, que era muito evidente nesse sistema federalista, né? Que é, por exemplo, como nós vivemos hoje. Cada estado funciona como uma federação e tem autonomia em algumas questões. Mas o grande boom disso tudo era que eles eram favoráveis ao fim da escravidão, como qualquer liberal do norte. Enquanto as elites e as opiniões desses especialistas, desses caras que formavam esses partidos com ideologias próprias, lá em Pernambuco, a parada estava esquentando. Houve uma revolta em Pernambuco diante de todo esse cenário pré-independência brasileira. Sabe por quê? Dom João gastava muito para manter a elite, a corte toda confortável, de acordo com tudo aquilo que eles precisavam. E aí, para melhorar a arrecadação e ter ainda mais conforto, aumentaram os impostos. O que acontece quando se aumenta os impostos? Claro que todo mundo vai chiar, né? Ninguém quer pagar mais, ainda mais nessas circunstâncias, né? Então lá em Pernambuco, todo mundo insatisfeito com essa situação, injuriados com aquilo tudo, fora a quantidade de portugueses ocupando os cargos públicos, ou seja, eles se sentiam muito desconfortáveis com isso. O comércio também era totalmente controlado pelos portugueses, o que dificultava ainda mais a ascensão social desses grupos. Ainda tivemos em 1816 uma seca tremenda no Nordeste que vai abalar a economia daquela região e trazer diversos outros problemas sociais que já vinham dando sinais de existência. E para piorar, ainda cai o preço do algodão, cai o preço do açúcar, ou seja, é uma crise generalizada que está acontecendo nesse momento. Então são várias crises, é crise de pensamento, é crise administrativa, é crise econômica, tudo isso vai culminar em uma tremenda explosão gigantesca de problemas que vai gerar, claro, a independência do Brasil, mas ainda vamos chegar lá. Como já foi dito, esse peso todo acabou sendo refletido na população mais pobre. O alto preço de alimentos, itens básicos da dieta de cada um, acabou trazendo uma onda de fome, uma onda de miséria, de tristeza por conta de todos esses tributos novos que estavam sugando a população. Então, visto todo esse cenário de pobreza, de descaso da corte com relação àquela região de Pernambuco,
os revoltosos começaram a conspirar. E sabe qual foi a base principal das ideias de emancipação deles? As mesmas que deram origem à Revolução Francesa, as mesmas que deram origem à libertação dos Estados Unidos, ou seja, a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias. Aqui também vai ser a mesma coisa. Essas ideias iluministas de liberdade, de valorização do ser humano, né, de igualdade diante da lei, tudo isso vai ser levado em consideração nessa nova reflexão de Pernambuco revoltoso. E em 1917, com a grande eclosão dessa revolução, acabou sendo chamada de Insurreição Pernambucana. Ou, no caso do Brasil, como é muito comum ter essa relação religiosa, a Revolução dos Padres. É porque eles que encabeçaram, eram os que tinham a consciência de classe. Eu que estou chamando de consciência de classe, mas é só para vocês entenderem que eles estavam inseridos numa condição de autonomia intelectual, que eles conseguiam perceber tudo aquilo que estava acontecendo e sabiam quais os mecanismos que eles poderiam usar para lutar contra eles, ou seja, contra os opressores, no caso os portugueses. Então os padres, que eram os intelectuais do povo nessa época, era quem via a realidade, né, e via a situação acontecendo nua e crua, eram eles que encaravam essas diferenças com o espírito de liderança, e eram esses padres que lideravam essas revoluções, como no caso da Insurreição Pernambucana. Os pernambucanos chegaram até tomar o poder. Olha só, eles ficaram 75 dias no poder, ou seja, para quem não sabia, Pernambuco foi um país durante 75 dias. É claro que, a gente não dá para considerar 75 dias uma coisa gigantesca, mas dá para pensar, quem mora em Pernambuco, que conhece, caraca, isso aqui já foi um país, isso aqui já se emancipou do Brasil, era uma outra coisa, os caras estavam querendo formar um novo país dentro do Brasil. Isso acontece em diversas regiões do Brasil, por conta exatamente da pobreza e das disparidades que são levadas por conta da opressão, no caso desse momento histórico, a opressão de Portugal, colonizando e trazendo diversos impostos que não conferem àquela região de Pernambuco uma aplicabilidade como eles estavam pensando, já que a fome e a miséria mais urgentes naquele momento. Só para vocês terem noção, eles chegaram a fazer uma constituição baseada em diversas ideias iluministas. Isso é fantástico, para vocês verem como isso influenciou no Brasil aqui também. Interessante pensar nas bandeiras que eles defendiam, né? Os próprios católicos que lideravam nessa revolução pediam a liberdade religiosa, olha só. Também pediam a liberdade de imprensa, já que diversos jornalistas queriam colocar a boca no trombone e não podiam por conta de censuras e de diversos outros problemas que eles enfrentavam, né? A gente está falando de muito tempo atrás. Se hoje em dia os jornalistas enfrentam problemas, imagina naquela época. O compromisso, né, do jornalista em trazer a crítica do governo estava cerceado por uma certa censura de Portugal. Mas a gente vai salientar uma coisa que é muito importante. Nessa revolução foi negada aos negros as armas de fogo. Eles não participavam dessa guerra, dessa briga, usando as armas de fogo, porque os latifundiários tinham muito medo dessa revolução se transformar em uma outra coisa e eles sofrerem com isso. Já pensou os latifundiários perdendo a sua fonte de riqueza? Era isso que os caras estavam pensando. Não vou deixar nenhum negro tomar arma e fazer uma revolução contra nós, contra os latifundiários. Não, eles estavam pensando assim. O negro era uma ameaça nesse momento, porque as ideias iluministas eram ideias de liberdade. Tudo que o negro queria era uma liberdade. No entanto, os grandes líderes desse movimento, da Insurreição Pernambucana, foram eles: Teotônio Jorge, o padre Miguel Joaquim, que era gentilmente apelidado como Miguelinho, Pedro de Souza Tenório, Antônio Henriques, José Barros de Lima, todos foram condenados ao enforcamento. Mas nós tivemos anistiados Frei Caneca e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Esses foram os caras que foram soltos, que não passaram por esse enforcamento. Nossa, que difícil, hein? A história do Brasil é marcada por sangue. E quem disser que a independência foi conquistada com somente um grito, não. Saibam que houve muita resistência, houve muito sangue no Brasil para que essa independência fosse construída a partir dessas ideias que foram totalmente fundamentadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Os mesmos lá da França, os mesmos das 13 colônias, os
Estados Unidos, né? Então beleza, gente, a gente continua falando sobre isso no próximo vídeo, valeu? Não esquece de se inscrever, valeu? Ativa o sininho, um abraço!